Graça e paz, Igreja do Senhor. Glória a Deus por esta manhã, por esse domingo, pela oportunidade de podermos nos congregar, nos ajuntar para adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo poder e majestade. Amém? É um prazer podermos adorar o Senhor. Obrigado, Jesus. Como o pastor Sérgio estava falando, nós moramos lá em Kansas City, já faz muitos anos. E minha esposa também está aqui, minha esposa Brenda. Estamos lá junto com o pastor Rafael e os outros pastores da igreja. Sei que o pastor Alessandro também ministrou aqui, né? E estamos lá cuidando do povo e servindo o Senhor naquele lugar. Eu já tive aqui em Boston alguns anos atrás, comecei a ministrar bem cedo, já adolescente, e faz 9 anos que eu não vim aqui em Boston, mas já vim bastante no passado. Então é um prazer estar trazendo a palavra do Senhor aqui, depois de tantos anos, né? Para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia comigo no livro de Esté, capítulo de número 2. Quero agradecer aí. Já vi o pastor, já tive com o pastor Sérgio várias vezes lá em Kansas, né? Sempre nos visita. E vocês também são convidados a estar lá conosco no Mevante Kansas City, sempre que quiserem. Amém? É uma bênção. Livro de Esté, capítulo 2, versículo de número 5. Enquanto você acha a palavra, Esté capítulo 2, versículo 5, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, Senhor, nós queremos te engrandecer. Pai, porque tu és digno de todo louvor. Pai, é pelas tuas misericórdias, Senhor, que não somos consumidos. Pai, o Senhor nos coloca na palma da tua mão, Senhor, zela, o Senhor cuida de nós, Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor, e nós, Pai, colocamos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, Pai, a ser tratados por Ti esta manhã, a ser visitados por Ti esta manhã. Pai, porque Tu, Senhor, tem o poder de transformar o homem. Tu, Senhor, tem o poder de mudar a nossa mente, de mudar tudo que há em nós, de mudar o nosso interior. Pai, nós nos colocamos, nos submetemos, Senhor, a Ti. Pai, a Tua palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Senhor, Pai, nós Te buscamos essa manhã. Nós Te desejamos esta manhã, Senhor. Nós desejamos encontrar o Senhor e ser tocados pelo Senhor. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Fala com a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, o Senhor tem ministrado algumas coisas no meu coração esse dia. Nós vamos ler o texto. Mas uma das coisas que Deus tem falado muito é sobre o poder de transformação que o Evangelho tem. Querido, não há nada mais poderoso que transforme o homem do que o poder do Evangelho. Nós podemos estudar muitas coisas nessa vida. Nós podemos ir para seminários, nós podemos ir para aperfeiçoamentos, nós podemos, treinar como ser um bom orador ou um bom professor. Tem muitas coisas que os homens podem nos ensinar. E nós podemos ser aperfeiçoados. Mas só Deus nos transforma por completo. Quando eu penso ali no apóstolo Paulo, que antes perseguia cristãos, que antes odiava cristãos, que antes os perseguia com toda a sua força, e tinha um pensamento completamente oposto, ou seja, aqueles que antes eram seus inimigos, depois ele estava disposto a morrer por eles. Ele foi amassado pelo Senhor, ele foi tratado pelo Senhor, ele foi alcançado pelo Senhor, ele recebeu do Senhor transformação, ele recebeu do Senhor mudança de vida, e o Senhor mudou completamente a sua trajetória. E eu quero começar esta manhã nesse entendimento, que cada um de nós aqui nos coloquemos à disposição do Senhor,
para ser moldados e tratados pela sua vontade. Querido, nós somos ovelhas do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o nosso bom pastor, e as ovelhas ouvem e conhecem a sua voz. Querido, a ovelha, ela não comanda o pastor, ela se submete ao pastor. A ovelha, ela não dá destino a si próprio, é o pastor que dá destino a ela. A ovelha, ela não é ela que lidera, é o Senhor que a lidera. A palavra do Senhor diz que nós somos o vaso e Ele é o oleiro. Ele trabalha com as suas mãos, Ele nos molda conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Você já parou para pensar quando o oleiro ele está fazendo o vaso de barro? Ele está pegando ali as suas mãos, e normalmente tem aquela máquina lá, e ele roda o vaso, ele toca o vaso em pontos diferentes, e ele aperta em pontos diferentes, e ele molda a maneira que ele quer, até que a obra esteja perfeita, até que agrade os seus olhos, até que agrade o seu coração, até que ele faça aquilo que ele deseja. Querido, assim é na nossa vida. Nós somos o vaso e não o oleiro. Nós somos o barro que nos submetemos à mão de Deus. Nós somos aqueles que diz: Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade, faz o que o Senhor quiser, me dá o destino que vem da tua boca. Eu não quero, Senhor, guiar a minha própria história, mas eu quero entregar o comando da minha vida a ti. Eu quero te entregar o destino da minha vida a ti. Me toca da maneira que o Senhor quiser, me molda da maneira que o Senhor quiser, me aperfeiçoa da maneira que o Senhor quiser, toca na minha família da maneira que o Senhor quiser, toca no meu casamento da maneira que o Senhor quiser, toca, Senhor, nos meus filhos na maneira que o Senhor quiser. Eu sou um vaso para ser moldado pelo Senhor. Querido, é tão interessante que o Senhor, o oleiro, ele aperta o vaso aonde ele quiser. Muitas vezes a gente sente o aperto de Deus em algumas áreas. A gente sente o Senhor, algumas áreas da nossa vida sendo lapidadas de maneira diferente, ou áreas da nossa vida que parece que nós não estamos parados ou paralisados em algum lugar, e a gente não vence aquela estação, a gente não passa daquela temporada, a gente não passa daquele lugar, a gente não sai daquele deserto, porque o Senhor está tratando o nosso coração, está tratando o nosso entendimento, está nos amadurecendo no deserto, para nós sabermos viver o que Canaã tem para nós, para nós podermos administrar o que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor quer nos dar. Querido, e o convite do Senhor esta manhã é para nós verdadeiramente nos rendermos e entregarmos a nossa vida a ser moldada segundo a sua vontade para a sua glória. Querido, olha o que diz a Bíblia em Esté, capítulo 2, livro de Esté, capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esté, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e esta era jovem bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara como filha. Querido, a história do livro de Esté, nós vamos mergulhar um pouco e aprender algumas coisas no livro de Esté essa manhã. Ela fala que o povo de Israel, o povo hebreu estava cativo por outro império, havia sido tomado cativo por outro império, que era o império da Pérsia. E eles estavam vivendo ali como trabalhadores, como servos,
e mais uma vez sendo explorados e sendo pisados e vivendo uma vida dura de diversas maneiras. Querido, e nesse contexto a Bíblia nos apresenta Esté e Mordecai. Você tem que entender que eles eram pessoas que foram tiradas de um contexto de guerra, de um contexto de cativeiro, que eles foram levados contra a sua vontade e eles estavam sendo obrigados a fazer aquilo que eles não queriam e aquilo que eles eram forçados a fazer. E a história de Esté, se você ler o livro de Esté, você vai ver que não é um livro simpático, não é um livro agradável no sentido que é uma história terrível. É uma história dentro de um contexto cruel, dentro de um contexto difícil, dentro de um contexto aquém daquilo que Deus projetou e daquilo que Deus idealizou. Querido, nós vivemos em um contexto que é aquém daquilo que Deus sonhou. A Bíblia diz que o mundo, ele jaz no maligno. Nós não vivemos um mundo a qual Deus idealizou, projetou, intentou. Nós vivemos um mundo caído. Nós vivemos um mundo tomado pelo pecado, um mundo que busca a destruição, que busca os ídolos deste século mais do que o Senhor. É esse mundo que nós vivemos e é nesse mundo, é por isso que é interessante quando lermos a Bíblia e vemos o nosso Deus Todo-Poderoso agindo no meio do caos e agindo no meio da crueldade e agindo no meio de um mundo caído. Nós entendemos que Ele não está distante de nós, mas Ele está perto de nós e Ele age no meio de nós apesar das limitações desse mundo, apesar da crueldade desse mundo, apesar do maligno desse mundo. O Senhor, Ele vem, Ele intervém, Ele age, Ele opera em nós e através de nós. Mesmo nós estamos em um mundo que caiu, ou seja, o mundo caiu, mas Ele não nos abandonou. O mundo caiu, mas Ele se manteve perto. O mundo caiu, mas Ele preparou um cordeiro. Nós nos rebelamos contra Deus. A Bíblia diz que nos tornamos inimigos de Deus, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, antes que nós pudéssemos amá-lo de volta. Antes que pudéssemos olhar para Ele, como nós cantamos hoje, contemplar sua beleza e adorá-lo, entregar qualquer adoração. Antes disso, a Bíblia diz que Ele já nos amou e desde a fundação do mundo preparou um cordeiro, preparou um remidor, preparou um plano de redenção. Querido, esses dias a gente estava pregando lá na igreja e a gente falou um pouco sobre adoração. A Bíblia diz que a gente adora em espírito e em verdade. A gente adora com o que a gente canta, mas a gente adora também ou ainda mais com o que a gente vive. A nossa vida é um canto ao Senhor. A nossa vida é uma adoração ao Senhor. Então, quando você vem à casa de Deus, quando você vem à igreja e você canta, querido, você tem que enxergar da perspectiva de Deus. Você sabe qual é a perspectiva de Deus de ver alguém louvando a Ele? Ele olha para aquela pessoa e diz assim: esse foi um mês difícil para ele. Essa foi uma semana difícil para ele. Essa semana apertou aqui, apertou ali, ele está tendo um problema ali, ele tem um parente no Brasil que está passando por uma situação. Mas quando ele chega no domingo e ele me louva, eu recebo o louvor dele e eu vejo porque é um louvor que está sendo gerado no meio de uma crise, no meio de uma escassez, no meio de uma dificuldade ou não. Ou talvez o Senhor mudou tua sorte, você está transbordando de alegria. Mas cada louvor, cada adoração, ela tem uma essência, ela tem um perfume ao Senhor. É muito fácil, existe o azeite comprado na prateleira do mercado e o azeite prensado da oliva. Existe um valor diferente daquele azeite que foi buscado, daquele azeite que foi prensado, daquele azeite que você teve que ir ao campo, teve que selecionar, teve que sentir o sol, teve que fazer uma viagem, do azeite que você comprou por conveniência.
Querido, a adoração que Deus está gerando em você e na tua família não é uma adoração barata, é uma adoração de pessoas que foram transformadas segundo a imagem e semelhança de Deus, que foram tratadas por Deus. E o Senhor gerou um louvor santo, um sacrifício santo e agradável a Ele. Nós falamos sobre o sacrifício santo e agradável. Querido, a nossa vida, o Senhor trabalha em nós. E nós trabalhamos em nós mesmos conforme nós obedecemos o Senhor, para que nós nos tornemos um sacrifício santo e agradável a Deus. Querido, a Bíblia diz que quando Jesus fosse batizar no Rio Jordão, a Bíblia diz que os céus se abriram e o Senhor falou e clamou em alta voz. E o que é que Ele disse? Este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Você sabe o que é que eu quero ouvir do Senhor? Não só nesse ano, não só nessa década, mas até o resto da minha vida. Eu quero viver uma vida que quando Deus Ele vai falar a respeito de mim, Ele diz assim: este é o meu filho, e eu tenho prazer nele, e eu tenho prazer no que ele faz, e eu tenho prazer como ele anda, e eu tenho prazer como ele governa a sua casa, e eu tenho prazer como ele corrige os seus filhos, e eu tenho prazer da obediência dele, eu tenho prazer da fidelidade dele, eu tenho prazer como ele aplica o tempo dele, eu tenho prazer como ele cuida da esposa dele, eu tenho prazer como ele cuida da noiva do Senhor, eu tenho prazer da integridade, eu tenho prazer do caráter, eu tenho prazer, querido. A nossa vida, ela não é sobre adorar homens, é sobre se tornar um sacrifício louvável a Deus, santo e agradável a Ele, para que Ele olhe para nós e diga: eu tenho prazer no meu servo bom e fiel, entra para a mesa, entra para ceiar, a tua conduta tem me agradado. E nós precisamos, querido, correr para o Senhor com essa intensidade, com essa certeza, com essa convicção. A Bíblia diz que Paulo disse: esquecendo-se-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Ele diz assim: olha, eu me esforcei, algumas coisas eu consegui, algumas coisas eu não consegui. Ele disse: mas esquecendo-me do que eu consegui ou deixei de conseguir, ou o que eu ganhei ou o que eu não ganhei, ou se foi fácil ou só foi difícil, eu esqueço essas minhas leves e momentâneas tribulações e prossigo para o alvo, que é Jesus Cristo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Tem pessoas, querido, que ainda estão paralisadas no passado, em situações, em circunstâncias de trauma, de necessidade, ou de questionamentos a Deus, ou de coisas que aconteceram, ou deixaram de acontecer, ou se foi por esse caminho, ou por aquele caminho. Querido, mas eu te lembro mais uma vez que nós não somos a ovelha, ou que nós não somos o pastor, nós somos a ovelha, e que nós não somos o oleiro, mas somos o vaso. O nosso trabalho não é questionar a Deus, o nosso trabalho é se submeter e ser moldado. O que eu tenho que olhar não é para onde a mão do oleiro vai. O que eu tenho que olhar é para dentro de mim e dizer: se o oleiro me tocar, vai ser fácil ele tomar a forma que ele quiser na minha vida. Será que eu sou um barro desprendido, uma vida que o Senhor pode soprar para onde Ele quer, e eu vou seguir, eu vou avançar conforme a sua vontade? Então Paulo, ele disse: eu não vou ficar preso às circunstâncias que minam a minha fé, ou minam o meu chamado, ou minam o meu relacionamento com Deus, mas eu vou olhar para Cristo, e eu vou prosseguir com todas as minhas forças. Ah, porque o líder falhou. Ah, porque o pastor falhou. Ah, porque a igreja falhou. Meu irmão, faça como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus, porque Ele vai me dar a coroa da vida. Eu estou em uma corrida e eu não posso parar.
Eu estou focado, eu não posso parar. Uma coisa pedi ao Senhor: habitar na sua casa todos os dias. Uma coisa, querido, uma coisa fala de foco. Uma coisa fala de foco. O salmista, ele podia ter dito: mas o meu foco é construir uma empresa, o meu foco é fazer isso, o meu foco. Ele diz: não, sim, uma coisa pedir. Quando eu entro no lugar de intimidade com Deus, quando eu entro no meu templo de oração, tem uma coisa que eu peço, tem uma coisa que é prioridade, tem uma coisa que eu busco: habitar no Senhor, habitar no teu santo templo, ter intimidade, crescer com Ele. Querido, olha que coisa tremenda. Se um obreiro puder só trazer uma aguinha, por favor. Tá aqui? Perfeito. Querido, o livro de Esther, você sabia que o nome de Deus não é mencionado no livro de Esther? Nenhuma vez. Ele é o único livro da Bíblia que o nome de Deus não é mencionado. Mas quando você lê, você vê que Ele opera do começo ao fim. Você pode não estar enxergando Deus ou sentindo Deus 24 horas por dia, mas se você entregou a sua vida a Deus, Ele está na mão de Deus, irmão. Então Ele vai te levar à sua boa, perfeita e agradável vontade. E Ele vai operar nos bastidores da sua história. Ele vai operar no meio de homens ímpios. Ele vai operar no meio de um mundo caído. E Ele vai fazer a sua vontade, porque a sua vontade é soberana. Querido, é tão interessante que quando Deus quis honrar Mordecai no livro de Esther, a Bíblia diz que Mordecai impediu um assassinato ao rei. Havia um rei Assuero, era o rei da Pérsia. E o contexto dessa história é dentro desse reinado desse rei. E alguns homens tramaram para matar esse rei. Mordecai, ele descobre. E ele conta a Esther, que conta ao rei, e Deus livra aquele rei ímpio. E a Bíblia diz que anos se passaram, em uma bela noite, a Bíblia diz que o rei não conseguiu dormir. E ele foi ler os livros do reino e ver as crônicas. E ele viu que Mordecai tinha agido em seu favor, mas não tinha sido honrado. E ali ele honra Mordecai pelo que ele tinha feito. Mas o que eu quero dizer é, querido, que Deus, o homem pode se esquecer, o homem pode não lembrar, as pessoas podem não lembrar, querido, mas não tem ninguém que cuida mais do que Deus, e ninguém que honra mais do que Deus, e ninguém que lembra melhor do que Deus as circunstâncias da nossa história. É por isso que eu continuo enfatizando, querido, que você precisa submeter a sua casa ao governo do Senhor em todas as áreas. Existe ainda alguma coisa no meu lar, existe alguma coisa na minha vida que me falta submeter ao governo de Deus, que me falta submeter à palavra de Deus, querido, porque quem se submete ao Senhor, ele não desfruta do favor humano. Ele não desfruta do favor que vem de homens apenas. Ele não desfruta simplesmente do favor que vem de governantes. Querido, o favor ele vem do céu. E o Senhor ele faz o que lhe agrada. Então o Senhor ele move a nossa vida de maneira sobrenatural. E a Bíblia diz que nada é impossível ao Senhor. Então existe um lugar em Deus, um plano do Senhor, a promessa de Deus sobre você. Se submeta. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Querido, e ali Deus, Ele incomoda um rei ímpio. Deus, Ele tem poder de incomodar até os ímpios, para cumprir aquilo que Ele deseja. Querido, a Bíblia diz que esse homem chamado Mordecai, ele é uma figura profética no livro de Esther, porque a Bíblia diz que essa jovem que tinha sido trazida cativa, que veio de um contexto de guerra, ela havia perdido seus pais, talvez perdido na guerra,
mas ela não tinha mais quem cuidasse dela, quem desse destino, quem a apoiasse. E a Bíblia diz que Mordecai se levanta. Ele vê uma necessidade, ele vê uma circunstância, e ele é tocado por Deus. Ele se levanta como um remidor, como um pai, no caso físico e espiritual. E ele cuida de Hadassah, ele guia Hadassah em toda a sua história, em todos os pontos importantes da sua vida. Ele veio como um conselheiro, como alguém que traz uma sabedoria de Deus, como alguém que traz uma mensagem profética do Senhor, como um porta-voz de Deus na vida de Esther, na vida de Hadassah. Querido, mas eu queria só refletir um pouco sobre essa questão dessa jovem sem pais, essa jovem órfã. Mardoqueu representa aquele que toma a órfã como filha. Ele abraça Esther e diz: esqueça, sabe, não se preocupe, você não vai estar mais sozinha, você não vai estar desamparada. Eu vou cuidar de você, eu vou acompanhar você. E não vai ser só questão de um momento, vai ser questão de uma vida. Querido, Mordecai representa o Senhor. Nós éramos órfãos. Nós andávamos desamparados e separados de Deus. Nós andávamos desgarrados, sem proteção, sem instrução, sem pertencimento, sem paternidade. Querido, mas o nosso Deus não nos deixou órfãos. Ele deu a vida por nós e nos adotou e nos fez filhos de Deus. E hoje Ele não tem compromisso conosco por um momento, Ele tem compromisso conosco por toda uma vida. Será que você pode agradecer a Deus porque em todo momento seu de dificuldade, você tem um Espírito que te encoraja, que te impulsiona, que te corrige, que te convence dos teus pecados, que te convence da justiça, que te guia. A Bíblia diz: e o Espírito do Senhor te guiará em todas as coisas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus conhece as profundezas do coração de Deus. Então Deus pegou o seu Espírito, que conhece as profundezas do seu coração, e a Bíblia fez questão de falar isso para dizer que, sendo Deus Pai e o Espírito um só, o Espírito conhece as suas intenções e o seu caráter e os seus planos e os seus projetos. E Ele pegou o Espírito, detentor de todo o conhecimento de Deus, e Ele colocou dentro de você e disse: filho, orai sem cessar, consulta sem cessar, busca sem cessar. Porque você tem a orientação dentro de você. Porque você tem um consolador dentro de você. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica em nós que nós somos filhos. Tem pessoas que não sabem: eu não sei se eu vou ser salvo. Eu não sei se eu sou filho de Deus. Querido, tem uma convicção que vem do Espírito, que ela te afirma e ela te confirma que você é filho do Senhor, que você está na palma da mão de Deus, que você é abraçado pelo Senhor. Querido, Deus usa a história de Hadassah como uma órfã que vira rainha, para dizer ao povo que Ele é um Deus que toma o desamparado e faz dele amparo para outros. Ele toma o que não tem futuro e faz dele salvação para outros. Querido, não há nada que esteja distante demais, nem difícil demais, que a graça de Deus não alcance e não transforme. Não existe algo complicado demais ou impossível demais que Deus não possa realizar. O nosso Deus, diz a palavra, nada é impossível para Ele. A Bíblia diz: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, mova-se de um lado para o outro, e ele iria. Quando Deus Ele fala na Bíblia de nós termos a fé de um tamanho como um grão de mostarda, é porque a Bíblia diz que a árvore de mostarda ela tem uma das menores das sementes, pequenininha. Quem já viu uma semente de grão de mostarda aqui? Pequenininha, menor do que um caroço de arroz. E a Bíblia diz que uma vez plantada ela se torna uma grande árvore. Embora ela seja muito pequena no seu tamanho inicial, ela se expande de uma maneira agressiva, de uma maneira firme, de uma maneira grande.
E o que Jesus estava falando para os seus discípulos é: quando eu comecei com vocês caminhando, a sua fé era de um tamanho do grão de mostarda, mas à medida que eu caminhei com vocês, ela deveria ter crescido. Ela deveria ter criado ramos, ela deveria ter criado braços, ela já deveria estar numa grande árvore. Mas Jesus, olhando para eles, não conseguindo expulsar aquele demônio naquela passagem, Ele diz para eles: filhos, se vocês tivessem amadurecido a sua fé, se vocês tivessem desenvolvido a sua fé, se vocês tivessem aceitado ou vivido verdadeiramente o que eu tenho ensinado para vocês, vocês não teriam mais a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas vocês teriam uma fé que se expandiu, que cresceu, uma fé que aumentou e que alargou. Querido, e uma das orações dos discípulos na palavra de Deus foi: Senhor, aumenta a nossa fé. A minha esposa estava pregando lá no Mevan de Kansas City esses dias. Ela disse: os pensamentos do Senhor, eles são mais altos. Então por que é que nós ainda vivemos os nossos pensamentos pequenos, se os pensamentos do Senhor, eles são mais altos? Se os pensamentos do Senhor, eles são maiores? Em vez de nós acessarmos os pensamentos do Senhor ao nosso respeito, nós ainda estamos tentando intentar a nossa própria história e a nossa própria vida. Nós ainda estamos tentando andar sem consultar a Deus, ou andar sem ler a sua palavra, ou andar sem estar em completa devoção e completo quebrantamento ao Senhor. Mas o Senhor nos chama para esse lugar de estarmos arrependidos. Qual é que é a chave? Quem acessa o reino de Deus? Qual é a chave para acessar o reino de Deus? Quem desfruta do reino de Deus? Aqueles que têm arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegar no reino de Deus. Quem se arrepende, quem muda as suas atitudes, quem deixa que Deus o molde, Deus trabalhe, Deus faça, ele acessa o reino. E o reino, ele tem recursos ilimitados. O reino, ele tem favor, ele tem graça, ele tem misericórdia, ele tem uma ação divina, ele tem uma ação poderosa. Eu gosto só um comentário aqui, eu gosto do livro de Atos, porque o livro de Atos, ele traz uma velocidade do reino. Houve um momento que o Espírito de Deus desceu e ele batiza aquele povo com o seu Espírito. Eles são cheios do Espírito Santo. E eles são cheios do governo de Deus. Eles estão cheios do Espírito de Deus. E ali Deus, ele coloca uma bomba ali espiritual, aceleração divina. E aqueles homens, eles começam a experimentar a ação do reino de Deus. Eles começam a experimentar o reino que é ilimitado, e não o governo de homens. E aí Pedro, na sua primeira pregação, 3.000 pessoas se convertem. Eles experimentam algo que eles não experimentaram antes. Quando eles falavam, o Senhor confirmava as suas palavras. Quando eles pregavam, o Senhor multiplicava o poder daquilo que eles estavam falando. Querido, e Pedro começa pregando. E aí depois, os discípulos que estavam ali não dão de conta do tamanho da missão. Aí Deus chama Paulo e diz assim: eu vou chamar um aqui para completar a missão. Eu vou chamar um aqui para apoiar, mas eu vou tirar ele de longe, mas eu vou trazer. Querido, aí lá na frente, quando é para Deus salvar Cornélio, ele manda um anjo. E eu fico pensando na minha cabeça, a velocidade que Deus queria expandir o seu reino era tão grande que não dava tempo de esperar nem os homens chegarem lá. Ele disse: tudo bem, daqui eu vou mandar um anjo. O anjo vai na frente, Pedro chega lá, dá tempo, quando ele chegar a situação já está organizada, ele já chega pregando a palavra. Querido, existe um schedule, o nosso schedule, existe o schedule de Deus. O schedule de Deus é aquele que prepara o caminho adiante de nós. O schedule de Deus é aquele que nós confiamos o nosso amanhã a Ele. A Bíblia diz: homem, como que você vai dizer amanhã eu farei isto ou aquilo, irei para aquela cidade, se a ti não pertence o amanhã? Se a ti não pertence o dia de amanhã, mas o amanhã pertence ao Senhor. Ele é aquele que está no meu futuro, no meu presente, é aquele que conhece o meu passado. Ele é aquele que nada o limita, nada o contém. E quando ele quer avançar algo, quando ele quer fazer algo, ele faz da sua maneira e da sua forma. Querido, eu me lembro da história de Davi. A
apacentando ovelhas no campo, tudo que ele tinha era um coração segundo o coração de Deus. Ei, eu sei que a gente tenta acumular muita coisa e fazer muita coisa, e impressionar pessoas, e impressionar a Deus, e amontoar tesouros na terra, quando a Bíblia diz que nós devemos amontoar tesouros no céu. Esse é o nosso foco. Não ajuntais tesouros na terra, que a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntais tesouros no céu, onde o ladrão não pode furtar, onde não se vai. Se concentre em criar oportunidades, em aproveitar oportunidades, que o reino de Deus vai ser expandido. A Bíblia diz: pregue a tempo e fora de tempo. Pregue em todo tempo. Orai sem cessar. Querido, todo mundo que vai sentar na tua mesa, que vai chegar ao teu redor, ela vai ouvir, ela vai ser convencida do transbordar de Deus através da tua vida. Existe algo da tua vida que vai impactar a vida de alguém, porque a Bíblia diz que nós somos o sal neste mundo. Nós trazemos uma diferença, nós trazemos uma mudança. O apóstolo Luiz Hermínio que diz: para você condenar um prédio torto, para você condenar uma estrutura que está torta, você constrói uma reta ao lado. Quando você olha para aquilo que está reto, rapidamente você percebe aquilo que está torto. Quando não existiu reto, o torto era o normal. Mas quando o reto foi levantado, quando o íntegro foi colocado, irmão, o torto, ele é condenado, ele é reprovado e ele é percebido. É por isso que as pessoas dizem: porque existem muitos problemas por aí, porque eu passei muitos problemas, o que eu vou fazer com isso? Lembro novamente, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. O Senhor te chama esta manhã: constrói um prédio reto com a tua vida, e eu vou falar através da tua estrutura. Constrói um prédio reto na tua casa, nos teus filhos, e eu vou usar eles na escola deles, no bairro deles, na faculdade deles, aonde eles pisarem, eles olharão e verão: olha a construção que só o Senhor podia ter edificado. Ela não é edificada na areia, ela não é edificada no que é momentâneo e passageiro, ela foi forjada no fogo, ela foi lapidada por Deus, ela é uma obra que o próprio Deus aprovou, e não a que Ele condenou. É por isso que quando Samuel chega na casa de Jessé, e os filhos de Davi e os filhos de Jessé são apresentados, a Bíblia diz que ele olha para 3 homens, e ele tinha convicção na sua alma que eles eram para ser escolhidos como rei de Israel. Mas você lembra o que acontece? A Bíblia diz que Deus disse: esse eu não aprovo, esse eu não aprovo, esse eu não aprovo. Cadê Davi? Cadê Davi? Cadê Davi? Querido, o que impressiona a Deus não é o tamanho da tua estrutura, nem o tamanho dos teus acúmulos, nem o tamanho do que a gente conseguiu. O que importa é saber se o nosso sacrifício é um sacrifício santo e agradável a Deus. O que nos resta é saber se a nossa vida é uma vida que o Senhor olha e diz: esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho que governa bem a sua casa, que os seus filhos obedecem à minha palavra. Ele não é como o sacerdote ali, que os filhos se perderam e se corromperam. Ele é como Samuel, os filhos dele são como Samuel, que ouvem a minha voz e discernem, que ouvem a minha voz e obedecem, que vão adiante, diante do Senhor. Querido, é tremendo. Tem tanta coisa profunda que o Senhor deseja falar conosco essa manhã, mas eu já vou caminhar para o fim. Querido, é tão tremendo que o que Deus quer fazer, falando de Mordecai, Ele quer levantar Mordecais no meio de nós. Mordecais é aqueles que se preocupam com a necessidade, aqueles que estão sensíveis à causa do reino, aqueles que não são indiferentes. Lá na frente, o rei daquela nação da Pérsia, ele faz um decreto que manda matar todo o povo hebreu. E a Bíblia diz que Mordecai, quando ele ouve o decreto, lá no versículo 4, ou no capítulo 4, versículo 1 e 2,
A Bíblia diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia se passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pela porta do rei. Então vieram as servas de Ester e seus camareiros, e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu. Olha que coisa tremenda. E mandou roupas para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Mardoqueu, ele ouve que o povo seria destruído, ele ouve que o povo estava padecendo, ele veste um pano de saco, uma veste de humilhação, e ele sai correndo no meio da cidade, clamando em alta voz, chorando amargamente, e ele vai até a porta do palácio, e ele se posiciona em intercessão e oração, até que o Senhor mudasse a sorte daquele povo. E o Senhor, ele fala conosco como igreja, que diante dessa geração, e diante do que nós temos visto e ouvindo, nós não podemos ser indiferentes à causa do reino. Mas eu falo de mim, é o que o Senhor tem falado comigo. E se o Senhor falar contigo, amém. Querido, o Senhor tem falado comigo: Samuel, te levanta. Samuel, te prepara. Eu te entreguei algo, eu te confiei algo. É tempo de plantar, é tempo de pregar, é tempo e fora de tempo, é tempo de se posicionar. Querido, as roupas vestes são mais confortáveis, mas o pano de saco é necessário. Quando Mardoqueu está lá e ele está chorando e clamando, Ester se preocupa e diz: manda roupa nova para ele. Manda ele ficar confortável. Ele não precisa passar por isso, ele não precisa chorar tanto. Eu não quero ver o pai que me levantou, que cuidou de mim, chorar tanto. Mas Mordecai, ele tinha tido o entendimento do Senhor. Ele entendeu um posicionamento espiritual. Ele acessou um lugar de quebrantamento, de humilhação, de posicionamento diante de Deus, de se submeter à vontade de Deus. E ele disse: eu não saio daqui enquanto eu não ver algo ser mudado, enquanto eu não ver algo ser transformado. E aí chega uma oportunidade e diz: veste roupas novas. Deixa eu amaciar a tua vida, deixa eu te dar um pouquinho de dinheiro, deixa eu te dar um apartamento melhor, deixa eu te dar um carro melhor, deixa eu te colocar numa situação melhor para você se sentir confortável. Aí talvez você vai esquecer do que Deus te chamou para fazer. Talvez nós vamos esquecer do que o Senhor nos colocou nessa nação para fazer, e do estado que essa nação está. A Bíblia diz que Isaías disse: ai de mim. Ele olhou para o Senhor e disse: ai de mim, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, Isaías percebeu o seu pecado e o pecado da sua geração. Querido, o Senhor está nos chamando para ter essa sensibilidade. Nós precisamos edificar a nossa casa, edificar o nosso lar, construir um edifício reto, um edifício íntegro. Não tem nada de palha, não tem nada que o Senhor reprove, não tem nada que o Senhor reprove com seu fogo consumidor, seu fogo de juízo, mas ser aprovado pelo Senhor. Ter filhos edificados sobre a rocha, ter uma casa firme, para que seja testemunho para as nações daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor realizou. Querido, nós temos que se importar com o mundo, com a necessidade do reino de Deus e com os irmãos ao nosso redor. Mordecai é o encorajador. Mordecai é alguém que aponta destino. Querido, o Senhor, Ele está te chamando para ser um Mordecai nessa igreja, para ser um Mordecai nessa casa, para olhar a necessidade do teu irmão. Se ele é órfão, ou se ele falta uma palavra de sabedoria, ou se ele falta uma palavra de conselho, ou se ele falta uma carona, uma ajuda, ou se o pastor precisa de algo, ou se o irmão precisa disso ou daquilo, irmão. E nós temos um Mordecai que supre a necessidade, que é sensível à causa do reino, e querido, e que é rápido em se quebrantar. O segredo de Davi é que ele era rápido em se quebrantar. Ele é rápido em se humilhar. Irmão, o Senhor não quer chamar homens que
E eu falo isso, irmão, com muito temor. Irmão, porque nós construímos uma cultura que, e eu já preguei isso lá na igreja, prego sempre, que a gente adora e louva, e parece que a gente está, não sei, não estou falando dessa igreja, estou falando geral. Parece que os ministros, alguém está pedindo um favor. Querido, eu tenho ministrado lá na igreja e dito assim: irmão, adora como quem tem motivo para adorar. Tem algum motivo para você adorar a Deus? Tem alguma coisa que Deus te fez que Ele não foi fiel, justo, íntegro? Existe alguma falha no Senhor que quando nós chegássemos na sua casa, nós não nos quebrantássemos e entregássemos ao Senhor o mais alto nível de nossa devoção e adoração? E não entregássemos nada menos do que tudo, nada menos do que todas as coisas, nada menos do que o nosso mais completo quebrantamento, mais completo louvor, mais completa devoção, mais completa submissão. Eu já vou terminar. Você sabe, eu nasci em Fortaleza, sou de Fortaleza, Ceará. Tenho uma mãe de oração, orando lá em casa agora. Cresci em oração. Toda hora. Acordava de manhã, minha mãe falando em língua no quarto do lado. Minha mãe, minha vida toda, orava 5, 6, 7 horas por dia. Ela só sentava, pegava a Bíblia, ia ler a Bíblia, louvava e orava o dia inteiro. Era o que ela queria fazer, podia fazer qualquer outra coisa. Mas o que ela queria fazer, ela pôde se dedicar a esse tempo. E eu vi aquela disciplina, eu vi aquela devoção. E aquilo foi crescendo no meu coração, e foi até hoje impacta a minha vida. Eu tenho o privilégio de poder dizer que eu não preciso tanto de exemplos externos, eu tenho um exemplo dentro de casa. Quando eu penso, se eu tenho que orar, eu lembro da minha mãe. E eu sempre lembro, eu oro pouco, eu tenho que orar mais. Minha mãe orava muito, minha mãe se consagrava, minha mãe buscava, minha mãe tinha disciplina, minha mãe... Querido, então seja o exemplo que os teus filhos vão seguir. Quando eles pensarem em você, eles vão pensar, ele orava muito. Quando eles olharem para você, cara, ele era muito íntegro, meu pai. Meu pai era muito honesto, meu pai era um homem de Deus, meu pai lia a Bíblia, meu pai pregava, meu pai servia, meu pai era generoso, meu pai tinha um caráter de Deus. Quando eu olhava para ele, eu vi o Senhor. Quando eu olhava para ele, eu vi o Senhor, e o Senhor está nos chamando, irmão. Será que dá para você entender? Porque, sabe o que é que eu estou falando aqui? Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia nos manda ter uma vida irrepreensível. A régua do Senhor é muito alta. Irmão, e às vezes, eu falo por mim, e às vezes eu ainda estou assim, sabe? Parece que a gente ainda está saindo da lama, e a régua de Deus é tão alta, mas só a graça de Deus pode nos levar a esse lugar, não é os nossos feitos. Eu não estou aqui falando que é o seu comportamento, porque a santidade não vem de você, ela vem de Deus. A transformação não vem de você, ela vem de Deus. Ela só precisa de um vaso, um barro moldável, um barro arrependido, um barro que é rápido de chorar, que é rápido de lamentar, que não diz, Deus, não, diz que nem Isaías, ai de mim, estou perecendo, estou caindo, estou me humilhando, eu estou destruído diante do Deus da glória. Como Paulo, quando viu o Senhor e disse, caiu do cavalo, quem é este? Ele diz assim, caiu, fui vencido, perdi. Não tem ninguém que possa contra o Senhor. Não tem ninguém que vença Ele, nem em inteligência, nem em sabedoria, nem em honra, nem em cuidado, em nada. Ninguém vence o nosso Deus. Querido, eu venho de um lugar que, com 9 anos de idade, eu vou contar isso e nós vamos orar. Com 9 anos de idade, eu morava no Rio de Janeiro, em Niterói. Meu pai era engenheiro, ele trabalhava lá para uma empresa, e de uma sexta para um sábado, eles tiveram um sonho, eu em cima de uma maca, em cima de um leito, no hospital. Eles sonharam, o Senhor deu essa revelação para eles, e eles acordaram. Eu entrei no quarto deles com 9 anos de idade, segurando na minha perna direita, gritando de dor, chorando, desmaiei de dor em cima da cama deles. Eles me pegaram, levaram para o primeiro hospital lá em Niterói. Querido, e ali começou um período da minha vida. Eu passei por alguns hospitais de Niterói, depois fui transferido lá para São Paulo, para a Beneficência Portuguesa. Eu fiquei dos meus 9 aos 11 anos de idade internado dentro de um hospital. 2 anos da minha vida. Depois de no primeira semana no hospital, os sintomas eram
Eu comecei a ter paralisia do corpo, eu perdi o movimento das minhas pernas, eu não movia mais nem a minha perna esquerda, nem a minha perna direita. Eu perdi o movimento do meu corpo, do pescoço para baixo. Eu não sentia nada aqui, não sentia a perna, nem a esquerda, nem a direita. E os meus órgãos começaram a falhar. Meu intestino paralisou, não comia comida sólida. Minha bexiga paralisou. Eu tive que colocar um catéter, uma bolsa de urina. E naquele hospital, eu estava falando, eu estou com um casal de amigos. Tem uma amiga nossa aqui que ela é médica até no hospital de Framingham, né? Ela é de Fortaleza. Eu honro a Deus pela vida dela. Ela é de Fortaleza, estudou, se tornou médica aqui nos Estados Unidos, trabalha aqui em Framingham, mas está indo para Miami agora. Mas eu estou visitando ela aqui. E a gente falando do que Deus fez e falando do que... Querido, e é tremendo. E eu tive essa falência de órgãos e os médicos descobriram que eu tinha tido 6 derrames na minha medula. Aqui perto da L4 e da L5, na região lombar. Eu tinha nascido com a má formação na minha medula. E com 9 anos de idade, eu tinha tido esses derrames de um dia para o outro. Era uma criança totalmente normal, no outro dia era uma criança paralisada à beira da morte. E aí dentro do hospital eu tomava morfina porque eu sentia dor de manhã, de tarde, de noite, gritando de madrugada toda hora, porque a medula manda informação de dor para o cérebro. E eu sentia dores constantes. E você pode imaginar meus pais começaram a viver dentro de um hospital. Eu tinha mais 2 irmãos. O meu irmão até hoje, até um dia desse, ele tinha dificuldade de escrever, porque na época da alfabetização dele eu fiquei doente. Querido, e Deus fez tantas coisas que... Nós vamos nos conhecer mais aí, mas o meu irmão se formou aqui nos Estados Unidos, eu me formei aqui nos Estados Unidos, Deus abriu as portas hoje, ele se formou com GPA de 3,94. Só Deus que faz isso. Que tira, que faz, que realiza, que é poderoso. Querido, e meus pais estavam lá vivendo dentro de um hospital. Uma vez bateram 2 mulheres na porta do meu quarto, eu tinha uns 10 anos de idade, elas disseram, eu posso orar por você? Eram as irmãs que estavam evangelizando, estavam pregando no hospital. Meu irmão, é por isso que eu sirvo um Deus que é poderoso. É por isso que eu sirvo um Deus que, a Bíblia diz assim, eu não tenho vergonha do evangelho de Cristo. Eu não tenho vergonha porque Ele me alcançou. Ele me alcançou quando eu estava caído, quando eu estava perdido, quando ninguém podia fazer nada por mim. Ele me alcançou quando eu estava morrendo, quando o médico não podia fazer nada, quando a circunstância não podia ser mudada. Você não está entendendo. Quando eu estou pregando para você, eu estou pregando de um Deus que fez o impossível, que fez o que o homem não podia fazer, que fez o que a medicina não podia fazer, que mudou um decreto da minha história. Então quando eu falo para você, eu não falo de um Deus de um texto, nem um Deus de filosofia. Isso aí, meu irmão, é papo de seminarista. Eu falo de um Deus que é o Deus dos céus, é o Deus da terra, um Deus soberano, um Deus que a Bíblia diz os céus pertencem ao Senhor e Ele faz aquilo que lhe agrada. É um Deus que eu me submeto, que eu choro, que eu lamento, que eu sou rápido a me constranger. Quando Ele fala comigo, como falou com Samuel, eu digo, eis-me aqui, o teu servo está pronto para obedecer. Eu não reclamo, eu não ergo minha voz, eu digo, Senhor, o Senhor fala e eu obedeço. O que é que o Senhor quer que seja feito? O que é que o Senhor quer que eu faça? Para quem o Senhor quer que eu libere uma palavra? Para quem? O que o Senhor quer fazer? Está aqui o teu vaso. Irmão, eu orei a Deus naquele hospital e eu disse, Senhor, elas oraram por mim quando elas terminaram de orar. Eu disse, eu queria orar, eu queria que vocês fossem testemunhos da minha oração. E eu orei ao Senhor com 10 anos de idade e o Senhor... Nas vigílias de oração, lá na minha casa a gente fazia muito vigília, era 200, 300 pessoas, lá em Fortaleza. Vigília, tinha vigília da igreja, fazia vigília. Eu disse, nas vigílias da casa da minha mãe, eu conheci um Deus que levanta paralítico, um Deus que abre visão de cego, um Deus de milagre. Eu disse, Senhor, se o Senhor me tirar desse hospital, inclusive eu conheço o pastor Rafael desde Fortaleza. Eu conheço a igreja que ele congregava, os meus pais são amigos do pastor Rafael desde Fortaleza. Eu conheci ele há mais de 15 anos. É um amigo, é um pastor, hoje é meu pastor. Com muito prazer, com muito orgulho. Querido, e eu disse, Senhor, se o Senhor me arrancar dessa maca, eu sei que só com uma palavra o Senhor pode me curar. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou dedicar minha adolescência e minha juventude a pregar o teu evangelho. Eu não terei vergonha do teu nome. Eu irei às nações da terra declarando quem tu és. Aí eu disse, Senhor, mas se o Senhor não quiser me curar, se o Senhor permitir que eu morra nesse hospital, eu quero te dizer algo.
Para mim o Senhor vai continuar sendo o mesmo Deus que levanta paralítico, o mesmo Deus que abre visão de cego. Eu vou morrer sabendo para onde eu vou. Meu irmão, o diabo ele fica doidinho quando ele encontra um crente que é crente mesmo. Um crente que ele entende que a morte é lucro, que o fim, meu irmão, é se encontrar com Deus, que o Senhor já deu mais do que Ele podia dar, do que nós poderíamos merecer, que o Senhor ele é generoso, Ele já nos deu a maior conquista de todas. Não tem mais nada que nós venhamos a receber que se compare com o que Cristo já entregou por nós, com o seu sacrifício e a sua remissão. Não tem conquista humana, não tem faculdade, não tem dinheiro, não tem empresa que se compare ao prêmio de Cristo, que se compare ao preço de Cristo, que se compare à conquista de Cristo. É por isso que quando chegaram para Billy Graham e disseram: cara, você quer ser político? Ele disse: não, eu já tenho um cargo mais alto, eu sou embaixador de Cristo, eu já tenho um cargo mais alto. Irmão, se você fica se curvando diante do mundo, é porque você ainda não entendeu quem te chamou, quem te redimiu e o preço que Ele pagou por você. Querido, e eu orei ao Senhor, foram mais um ano de sofrimento. Eu fiz 4 cirurgias em São Paulo. Das 3 cirurgias, a 4ª foi depois, eu fiz 3 inicialmente. Cirurgia de embolização, 15 horas de cirurgia. Colocar um catéter dentro da minha medula pela virilha, para tentar desobstruir os aneurismas que eu tinha. O médico disse: olha, o teu filho ele nunca mais vai andar. Isso aqui não é para ele voltar a andar, isso não é para reverter nada. Isso é só para dar mais tempo de vida para ele. As minhas pernas já estavam finas de paralítico, já estava fininha. Eu já não tinha força. Nas 3 cirurgias, na primeira eu tive uma parada cardíaca com 7 horas. Na segunda, parada respiratória. Depois, passado umas semanas, fui para a 3ª, parada respiratória, parada cardíaca. O médico chamou meu pai, chamou minha mãe e disse: pai e mãe, não tem mais nada que nós podemos fazer para o teu filho. Teu filho tem 2 meses de vida. Meu pai comprou 10 cadeiras no voo da TAM. Aí desmonta as 10 cadeiras, tira elas, aí colocou a minha maca no lugar. E foi minha mãe é enfermeira, foi minha mãe, minha tia. E eu fui dopado de morfina de um avião lá de São Paulo para Fortaleza. Meus pais montaram uma UTI dentro de um apartamento lá em Parangaba, em Fortaleza, num bairro lá no apartamento da minha tia. Montaram uma UTI, desfibrilador, morfina. Minha mãe cuidava de mim todo dia, passava sonda em mim 5 vezes ao dia para eu esvaziar a bexiga. Cuidava da minha alimentação, da dieta, cuidava da minha dor. Quando eu gritava de madrugada, ela chegava, botava a mão atrás das minhas costas, tentava mexer nas minhas colunas para ver se eu sentia menos dor. E ela não podia nem sentar na cama. Qualquer coisa que vibrasse a cama, eu gritava de dor. Irmão, e aí passou-se uma semana em Fortaleza, eu com a sentença de 2 meses para morrer, sem poder mais a medicina fazer nada, tendo ido nos melhores hospitais, nos melhores médicos. Só as 4 cirurgias foi 400 mil reais na época. E aí num sábado, 5 horas da manhã, eu tive um appointment com alguém que tinha o poder de fazer o que ninguém podia fazer. Quando eu abri meus olhos num sábado, fica de pé em nome de Jesus. Quando eu abri meus olhos num sábado, 5 horas da manhã, cedinho, eu abri meus olhos e algo diferente estava acontecendo. Meu coração estava pegando fogo. Eu senti uma chama, pastor, no meu peito, algo que eu nunca tinha sentido. Estava pegando fogo, eu estava sozinho. A minha mãe tinha adormecido no apartamento do meu tio, que era no outro bloco. Eu estava sozinho em cima daquela cama, 5 horas da manhã. Tem coisas que Deus quer tratar com você e quer falar com você, que vai ser sozinho, vai ser exclusivo. É uma reunião entre você e Deus. E eu creio que Deus ele quer falar com pessoas esta manhã de uma maneira poderosa, de uma maneira tremenda. Ele quer tocar pessoas aqui, irmão, de uma maneira tremenda, de uma maneira poderosa. Ei, querido, e ali, irmão, meu coração pegando fogo, eu ouvi a voz do Senhor, audível e clara. Na verdade, uma voz, eu não sei se era fora, eu não sei se era dentro, mas era alta e era clara. E sabe o que ele me disse naquela manhã? Ele disse: filho, levanta e anda. Filho, levanta e anda.
Querido, e eu comecei a falar com Deus. Eu digo que nem um paralítico de Betesda. Eu disse: Senhor, como é que eu vou andar se eu não movo minhas pernas? Aí ele repetiu: filho, levanta e anda. Querido, a minha fé começou a aumentar. Eu não achava mais que eu podia andar, pastor. Eu já sabia que se eu quisesse eu podia voar, porque o Deus da glória estava me mandando fazer algo, porque o Rei da glória estava me impulsionando a fazer algo. Então não tinha o que temer, não tinha lugar para dúvida, não tinha lugar para incerteza, era o Senhor. Irmão, e a única coisa que eu movia, eu tinha o pescoço colado nas costas, era assim. E eu não movia as pernas, e eu não podia, até os últimos 1 ano e meio, eu não podia nem sentar numa cadeira de rodas. Aí eu tomei um remédio, eu estava falando ontem com a nossa amiga médica, eu tomei um remédio chamado carbamazepina, e ela deu uma reação alérgica no meu corpo, que caiu a pele dos meus ombros e a pele dos meus pés, era carne viva. Aí eu estava com essa minha amiga médica ontem, ela disse: cara, isso é raríssimo, eu conheço esse remédio, eu sei o que acontece, é raro acontecer isso. Aconteceu com você, porque aconteceu. Você vê, quando, meu irmão, quando às vezes a crise vem com força, irmão. E aí eu estava naquela situação, a única coisa que eu movia eram os meus braços. Eu estava na cama, eu fui me empurrando assim na cama. Aí eu coloquei uma perna para fora, a perna esquerda, coloquei a perna direita, e chorando de dor, sentindo dor. Mas eu tinha uma palavra dentro de mim, irmão. E eu peguei minhas mãos e eu me empurrei da cama com 11 anos de idade, tinha um guarda-roupa na minha frente, lá em Fortaleza, no Ceará. Quando as minhas pernas tocaram no chão, eu já tinha feito fisioterapia, eu fui acompanhado no Sara Kubitschek do Rio, fui acompanhado no Sara Kubitschek de Fortaleza. Voltei do Sara Kubitschek agora com 26 anos de idade, fiz todos os exames de novo. E depois eu conto para vocês, meu irmão, mas eu não sentia a palma dos meus pés, o fisioterapeuta tentava não mover as pernas, mas quando a planta dos meus pés tocaram no chão, imediatamente o Senhor curou minhas pernas, e o Senhor fez voltar a força dos meus membros, e eu senti a palma dos meus pés, eu senti a força das minhas pernas. Irmão, mas humanamente falando, o meu corpo estava assim, ó. As pernas estavam tremendo, não tinha força. Eu segurei na porta do guarda-roupa, o Senhor disse: filho, anda. Filho, anda. Meu irmão, ouvindo a voz do Senhor, eu comecei segurando pelas paredes, tateando. Eu comecei a dar 1 passo, 2 passos. Cada passo que eu dava, mais Deus endireitava a coluna, mais Deus curava o músculo, mais Deus curava as vértebras, mais Deus curava toda a fraqueza, Deus curava a doença. Cheguei no meio do apartamento, tinha a porta de um banheiro. Eu senti no Espírito, eu comecei a passar mal dentro do banheiro. Deus curou minha bexiga, curou meu intestino. Eu comecei a provocar dentro do banheiro o que eu não podia fazer sem auxílio de enfermeiros. O Senhor curou, saí de dentro do banheiro. Eu estava, meu irmão me imita, meu irmão sabe imitar. Eu estava assim quando Deus me curou, todo torto. Aí quando eu saí de dentro do banheiro, eu senti uma mão tocando a minha nuca, o meu pescoço desprendeu da esquerda para a direita, porque o pescoço, a medula começa aqui, era o sinal da doença. Aí a mão de Deus, Ele toca e diz: olha a doença se desfazendo, olha a doença, olha eu curando, olha eu fazendo o impossível. Eu cheguei na frente do apartamento, Deus falou comigo. Minha tia estava lavando louça, quebrou os pratos no chão, se ajoelhou, começou a glorificar a Deus. E ali Deus falou comigo e disse: filho, há 1 ano atrás eu ouvi a tua oração dentro daquele hospital, e hoje eu te respondo: eu escolhi te curar. Eu decidi te curar. Eu decidi fazer isso pela tua vida. Agora vai e vive para mim. Agora vai e vive para mim. Irmão, e o resto é história. Fui para São Paulo, fiz outra embolização. O médico disse: eu não sei explicar, eu não sei o que dizer. A tua medula está estabilizada, dá para ver a malformação, mas os aneurismas estabilizaram, tudo se estabilizaram, o teu corpo está perfeito, você vai receber alta, você pode viver a sua vida. Voltei para Fortaleza agora com 26 anos, fiz ressonância, tudo de novo, fui no neurologista, tudo de novo. O médico disse: olha, não tem mais o que fazer, só vive a tua vida, não tem como explicar. De alguma forma, nesse canal bem pequenininho, passa todas as informações do teu corpo. Eu fiz o processo. Eu e a minha esposa, pela graça de Deus, passamos pelo processo do Green Card. Eu fui lá no médico, ele tirou lá ele fez lá o meu diagnóstico. Ele disse assim: paciente sofreu melhora súbita aos 11 anos de idade. Esse é o meu diagnóstico, irmão. Querido, fecha os teus olhos nesse lugar. Oh Deus, fala com o teu povo agora, Senhor. Onde tem alguém sedento, aonde tem alguém com fome e sede,
Pai, toca essa vida agora, fala, toca por dentro, Senhor. A Bíblia diz que quem crê em mim, rios de água viva fluirão de dentro do seu interior, rios de água viva fluirão, Senhor. Toca, Senhor, com os teus rios, com novidade de vida. Toca na família dele, na casa dele, Senhor, em nome de Jesus. Levanta ele como sacerdote da tua casa. Abre, Senhor, a visão. Abre, Senhor. Socorro, bababá, socomantorabacê, aramantorabaçô. Vamos adorar o nosso Rei. Adore, querido, com toda a tua força e todo o teu entendimento. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou. Seja abraçado pelo Senhor esta manhã. Eu tenho um chamado.